Wake up in the morning and I raise my weary head. I've got a no coat for a pillow and the earth was last night's bed. Hello my friends and welcome back to another video. E hoje eu vou falar deste assunto que às vezes se torna uma polêmica. Pessoas dizem que é importante focar na pronúncia, outras pessoas dizem que não é importante focar na pronúncia. E hoje eu vou te dar a minha opinião. So let's get started. Muito bem, então você se perguntou, é importante focar na pronúncia? Não é importante focar na pronúncia? Eu ouvi alguém dizendo que é importante, eu ouvi outras pessoas dizendo que não é importante. Então eu quero te dizer que é o seguinte, o que eu vou te falar hoje é única e exclusivamente baseado na minha experiência de aprender inglês e também na experiência daquelas pessoas que estão à minha volta, que falam inglês bem. Então eu procuro saber como eles aprenderam, sempre, né? As pessoas que eu conheço que falam inglês bem, assim como eu, de certa forma, focaram na pronúncia. Eu foquei muito na pronúncia. Essas pessoas também focaram na pronúncia, mesmo talvez elas não vão dizer pra você, não, eu foquei na pronúncia, eu escrevi lá, foco na pronúncia. Não, não é isso, mas a pessoa, às vezes inconscientemente, teve aquela intenção de sempre imitar, digamos assim, o mais próximo possível a pronúncia das palavras que elas aprendiam, ou talvez não só a pronúncia da palavra em si, mas como pronunciar frases de forma correta ou mais próximo possível daquilo que os nativos falam, de qualquer que seja o inglês que aquela pessoa estava aprendendo, seja americano, britânico, irlandês. Então a minha resposta é sim importante. As pessoas falam, ah, mas no início é importante. É sempre importante focar na pronúncia, porque existe uma coisa aí, se você simplesmente se desleixar na pronúncia, você vai criar um problema muito grande que lá na frente você vai ter que corrigir, e aí vai ser um saco fazer isso, vai ser bem difícil, porque a vida inteira você ficou repetindo ou falando as coisas sem se preocupar se elas estavam próximas do que é o correto, ou pelo menos quase, né, o mais próximo possível. Agora, existe aí uma coisa que você tem que entender, que é o seguinte, você não pode deixar de falar por causa da pronúncia. É bem simples, olha só. Gente, é o seguinte, você precisa estar atento a tentar fazer as coisas da forma correta, mas você não pode ficar trancado na pronúncia. Focar na pronúncia é diferente de ficar trancado e somente falar e utilizá-la como uma desculpa para somente começar a falar ou somente tentar quando você tiver com a pronúncia perfeita, porque isso não vai acontecer, até porque ninguém consegue aperfeiçoar a pronúncia sem tentar. Isso é uma lógica que você tem que entender. Você nunca vai conseguir aperfeiçoar a sua pronúncia se você não errar. Que você tem que tentar para que você fale, alguém não entenda e essa pessoa talvez peça para você repetir, aí você fale de novo, ou ele mesmo coloque como é a pronúncia. Ah, você tá querendo dizer tal palavra. E aí você vai, ah, sim, isso, tal palavra. Quando essas coisas acontecem, isso grava na sua cabeça e você ali nessa conversa falou várias vezes. É muito simples também por que você deve focar na pronúncia, porque a sua fluência vai se desenvolver de uma forma mais clara. A sua fluência estando mais clara no início e depois no meio e depois lá no fim, quando você tiver com bastante vocabulário, bastante frases, que você consegue realmente ter uma fluência, digamos, não completa, mas enfim, ter uma boa comunicação em inglês, você não vai passar por tanta dificuldade quanto aquela pessoa que sempre foi desleixada, nunca ficou prestando atenção. Ah, não, eu falo de qualquer jeito e fica naquele me too, go to work. Você vai ter muito menos dificuldades do que essas pessoas. Eu já morei nos Estados Unidos por muitos anos e lá eu conheci pessoas que falavam super bem e pessoas que não falavam absolutamente nada, e pessoas que moravam há muito tempo lá, ou pessoas que falavam aquele mesmo inglês com aquele sotaque carregado. E veja bem, aqui eu não tô dizendo de sotaque ser feio ou ser bonito, não tem absolutamente nada a ver com isso. Eu estou falando de efetividade, de eficácia na comunicação. Então olha só, essas pessoas moravam lá há muito tempo, ficavam sempre com aquele mesmo inglês carregado com sotaque. Você já começa a ver que é uma preguiça da pessoa de evoluir. Ela simplesmente, eu falo esse meia boca mesmo e azar. Só que o que acontece? Muitas vezes, como eu trabalhei em vários lugares onde tinham brasileiros lá que moravam há muitos anos nos Estados Unidos e falavam com inglês carregado, ao passo que outros moravam há muito tempo e falavam muito bem, e outros moravam há muito menos tempo e falavam melhor ainda, às vezes, em situações de trabalho que havia uma necessidade de uma comunicação rápida. Eu vou dar um exemplo bem prático. Por exemplo, o meu chefe num restaurante estava aqui, ele queria que uma coisa se resolvesse ali, algum problema que tinha acontecido. Esse brasileiro ou essa brasileira vinha falar alguma coisa e era pessoas que moravam lá há muito tempo, mas tinham essa preguiça de aprender o correto,
elas tentavam explicar as coisas pro chefe, ele não conseguia entender, porque é um sotaque muito carregado, não é questão de ser feio, é questão de ser uma coisa que não soa como inglês, e aí eu tinha que entrar na conversa, tentar clarificar a história pra dizer o que estava acontecendo. Ao passo que chegou que o meu chefe, pra falar com determinadas pessoas, mesmo que aquelas pessoas falassem um inglês todo lá quebrado, com um sotaque bem carregado, ele já não ia mais direto falar com elas. Ele me chamava pra que ele conseguisse entender, porque comigo ele tinha uma comunicação clara, entendia tudo que eu falava e eu entendia tudo que ele falava. Então é isso que te traz o foco na pronúncia, digamos assim. Mas de novo, você não pode ficar travado na pronúncia. Você precisa prestar atenção e fazer o possível dentro das suas limitações. Vou dar um exemplo aqui, o TH. Você não vai ficar trancado em não falar uma palavra como Thursday, through, porque você não consegue pronunciar o TH. Até porque isso vai levar um tempo pra sua boca, né? Tipo, fazer qualquer outra coisa. Você vai ter que ter um tempo de adaptação. Você precisa falar essas palavras e fala como você consegue falar. Você sempre vai ficar carregando isso com você, que você precisa sempre tentar. Você vai chegar um dia e vai ficar exercitando lá o TH, até que uma hora você vai conseguir pronunciar ele direitinho. E isso foi o que todas as pessoas que falam inglês bem fizeram. Mesmo inconscientemente, elas prestaram atenção no que estavam ouvindo e tentaram projetar aquilo da forma mais similar possível. Então é super legal, você vai ter uma comunicação mais efetiva, você vai ter menos dificuldade no futuro, isso vai te ajudar muito. Então a minha opinião aqui, mais uma vez, é que você deve sim prestar atenção na pronúncia e não deixar isso de lado completamente, tá? Mesmo que você esteja apenas começando, tente o máximo que você conseguir, mas você não pode ter o medo de errar, não pode ficar travado e não querer falar na pronúncia, porque é errando que você vai aprender. Não é uma frase clichê de errando que vai aprender, mas isso é o processo, galera, tem que entender. Você precisa falar errado para que alguém venha te ajudar e você consiga falar as coisas certas. Então essa é a minha opinião sobre a importância da pronúncia no inglês. É importante sim, e questão de sotaque ser feio ou ser bonito, isso não tem nada a ver com esse vídeo. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Preste atenção, tente sempre imitar, seja uma pessoa caprichosa. Você não gosta quando você vai num lugar e o restaurante é caprichoso, é tudo limpinho e bonitinho? Da mesma forma com tudo aquilo que você faz. Quando a pessoa vê que seu inglês não é que ele é ruim, mas pô, cara, tu tá 10 anos nos Estados Unidos aqui e você continua falando as palavras tudo errada. Então ela já vê que você não é uma pessoa caprichosa com essa parte da sua vida. Você simplesmente é desleixado, não tá nem aí. Então, essa é a minha opinião. Thank you very much for watching. Você já sabe o que fazer. Inscreve-se no canal aí pra você receber mais vídeos como esse. Deixe seu comentário pra ver o que você achou da minha opinião. Eu também quero saber se você concorda ou discorda. Thank you very much for watching this video. And as usual, I'll see you next class.